Fala, galera PHN de todo o Brasil, de todo o mundo. É uma satisfação estarmos juntos aqui. Nós preparamos um programa especial para você. Tem testemunho, tem música, tem oração. Você não perde por esperar. Se eu fosse você, reservava aí 1h30 para a gente estar junto, beleza? Simbora, banda, manda som e vamos pedir o Espírito Santo aí, porque eu preciso, você precisa ser templo vivo do Espírito Santo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa também é tua casa e a minha família é o teu lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa também é a tua casa e a minha família é o teu lugar. Demais, viu, gente? A gente precisa ser templo vivo do Espírito Santo, né? Precisamos ser templo vivo do Espírito Santo. Padrão, boa noite. Sua bênção, Padre Gilberto Carvalho, sempre com a gente. Boa noite, Peter. Deus abençoe. Tá tranquilo? Tranquilo. Para aguentar a noite aí também? Sim, com certeza. Ô, Padre, Maratona Reverse, estamos, né? Passamos 2 semanas pós Maratona Reverse. Como é que foi, Padre? O senhor curtiu? Nossa, foi uma maravilha, né? Fazer essa experiência nova, né? Que o Senhor nos preparou para esse ano, né? É isso aí. Os jovens longe, mas nós chegamos até cada um deles, né? É isso aí. Muitos testemunhos e nós louvamos a Deus, continuamos louvando a Deus por tantas histórias alcançadas, né? O PHN, ele tem uma graça, de fato, sobrenatural na vida dos jovens. É por isso que a gente segue lutando firme. Padrão, simbora, vamos pra frente. Deixa eu falar aqui também com a banda PHN. Começo falando com ele. E aí, meu? E aí, parceiro? Uau. Belezinha? É nóis. Ó, o Luau também foi massa, hein, Braz? Massa, ímpar, diferente. Aliás, está lá, pra quem não assistiu, está no YouTube lá. Cara, direitinho, ficou lá gravado. Fiquei edificado com o negócio, muito fiquei legal. surpreso, porque o feedback foi bem bacana da galera. E foi um novo pra mim, né? A primeira vez aqui
dentro da nossa equipe, fazendo virtual, né? Mas foi bem legal. Eu fiquei Isso muito aí. surpreso que deu mais de 15 mil pessoas, cara. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Fiz questão de acompanhar também, Massa. rezei com o Braz. O Braz, ele pega o que tem de melhor na música católica e, né, não tem como errar, né, Braz? Não tem erro. Segue Muito lá. legal, muito legal. Muito bom. Aliás, falando do virtual, o virtual ele não está substituindo o real, não, tá bom? É que nós estamos pensando de uma forma da gente não perder contato, tá? Mas, se Deus quiser, 2021 teremos sim acampamento PHN. Acampamento PHN 2021, você aqui na Canção Nova. Fique esperto nas mídias sociais do PHN, porque às vezes você vai lá na busca, né? E, nossa, interessante isso aqui, aí vai lá, procura, tá lá o perfil do PHN, você vê o que você precisa lá e tal, a notícia, mas você não segue, às vezes por, né? Enfim, passa batido. Então, o meu convite é para você não só ficar sabendo do perfil, mas seguir o perfil, porque toda vez que a gente tiver uma novidade, você vai ser notificado. Qual que é o perfil do Instagram do PHN? PHN_oficial. PHN_oficial. Pra gente manter contato sempre e você não ficar de fora de nada, beleza? Nos teclados, Lucas Santos. Bem-vindo, irmão. Beleza? Isso aí, meu irmão de comunidade, irmão de Canção Nova. João Paulo Rocha nas guitarras, isso aí, chegadinho, tranquilo, né? Sempre, né? Mais uma vez. O nosso batéria Serginho, multiuso, é meu garoto, tá aí remiando tudo. E o grande parceiro, desde muito tempo, Carlos Tocco, beleza? Galera, prepara o groove aí que a gente já vai começar conversando com essa jovem que nós falamos no início. Ela vem direto da cidade de Curitiba, no Paraná. Tem uma história incrível. Ela é uma artista, viu, gente? Muito legal. Tem vários potenciais aí. Você vai perceber que ela é uma menina fantástica. Beleza? Vamos lá, eu quero chamar ela diretamente de Curitiba para o mundo. Vamos lá, Suelen Moura. Seja bem-vindo. Obrigada, Peter. Até me enrolei aqui. Suelen Moro. Suelen Né? Deixa eu Moro. pronunciar certo, né? É que é emoção, né, gente? Quando a gente recebe uma moça, a gente, né, se porta melhor até, né? Quando é homem, é tudo mais solto, né? Os homens ficam mais... Hoje tem mulher no programa, vamos comportar direitinho. Bonitinho. Né? Suelen, bem-vindo, querido. Manda um abraço pro pessoal de Curitiba. Com certeza, Com Curitiba certeza. parada, né? Para acompanhar a história da Suelen. Certo. Oi, curitibanos, boa noite. Sejam bem-vindos ao PHN. É isso aí. Quanto tempo agora você completa de Canção Nova, Suelen? Olha, eu entrei em 2017. 17. Então, eu estou no meu 2º ano de júnior, né? Fiz 2 anos da formação inicial, né? É o meu 4º ano, né? Legal. 3º ano para o 4º, né? Legal. Para quem não sabe, nós aqui na comunidade nós temos as etapas iniciais de formação. Os primeiros anos têm os nomes específicos, né? Isso. E a Suelen está no 1º ano de júnior. Não, eu estou no meu 2º ano de júnior. 2º ano de júnior, gente. 2º ano de júnior. 2º né? ano. Não volta para trás, não. Manda para frente, não, né? frente, vamos para frente. Legal. Suelen, tem muita coisa legal que a gente... que eu faço questão da gente conversar um pouquinho sobre você, né? Sobre a sua personalidade, sobre aquilo que você tá de potencialidade, né? Eu falei e falo mesmo, você é uma artista. Já vi a Suelen desempenhando alguns trabalhos aqui na Canção Nova e, de fato, é diferencial a sua atuação, o seu modo de ser. Nós vamos chegar lá, mas vamos conversar um pouquinho só para a galera contextualizar, para o pessoal entender como é que essa inspiração do PHN, por hoje eu não vou mais pecar, como é que essa inspiração entrou na vida da Suelen? Boa. Quando me chamaram, né, para participar do PHN, eu fiquei assim meio impactada. Eu falei, gente, mas como assim eu ir no PHN, né? Quantos prostíbulos eu fui? Quantas bocas de fumo eu fui? Até eu conversava com o padre, né, padre? Falou assim, gente, né? Só que a partir do momento que eu aceitei, né, eu comecei até que falar para mim mesmo, né? Eu tive que pregar para mim. E entender que o PHN, ele é um projeto de vida para a santidade. Então, o PHN, ele entrou na minha vida a partir do momento que eu entendi que não importa onde você esteja, seja atolado na lama até o pescoço, estando com ela até a cintura, ou com os pés sujos de lama, você tem que viver o PHN. Porque só entra no céu, né, os eleitos, são esses que colocam em prática o PHN todos os dias. Porque é uma luta diária, né, Peter?
Todos os dias, quando você acorda, você precisa tomar posse desse PHN e se dispor a viver ele. Então, lá atrás, quando eu percebi que eu estava no pecado, quando eu percebi que a minha vida não estava correta, segundo o Evangelho, foi o dia que esse PHN entrou. E nunca mais saiu, graças a Deus, né? Graças a Deus. Até porque é bem isso, Suelen. O PHN é uma proposta, não somente o início, é a repulsa ao pecado, né? E porque eu vou evitando o pecado, eu vou entendendo que eu posso viver uma vida mais santa. E aí eu vou me projetando para a santidade. Então é uma proposta de santidade. Não importa se é pecado grave ou pecado leve, mas a gente de fato tem que tirar o pecado da nossa vida, né? De todas as formas. E por isso esse recado é muito legal que você está dando, porque não é só para aquela pessoa que está lá na boca de fumo, o PHN, né? Isso. É para aquelas pessoas, inclusive, por exemplo, que já estão dentro da igreja e que estão, sei lá, desentendendo ali com o coordenador do grupo de oração, aquelas pequenos, eu vou chamar assim, pequenos delitos, né? Isso, seja ele o mais grave, que é uma vida dupla, né? Que foi por o que eu vivi um tempo, ou seja, como você disse, aqueles desconfortos, né, do meio do caminho, que vai exigindo de você essa santidade, né? Essa resposta, né? Esse PHN. Tá, aí é o PHN, né? Mas e o seu encontro com Deus? O meu encontro com Jesus. Eu sempre estive dentro da igreja. Desde muito pequena. E os meus pais, eles começaram a ser frequentes na igreja por causa da minha presença na igreja. Você trouxe sua família para a igreja? Eu trouxe minha família, porque eu comecei a participar das coisas, eu sempre queria estar no meio envolvida, aquela coisa tal. Vamos para o coral da igreja, vamos. Então, vamos ver a Suelen cantar, vamos ver a Suelen, né, atuar, vamos ver a Suelen na igreja. E ali, os meus pais começaram a frequentar mais. Então, eu passei toda a minha vida dentro, né? E até que chegou um ponto, ali da adolescência, que começou a vir as situações. E eu ainda muito determinada. Tanto que, grupo de oração, eu lembro dos meus 12 anos, 11 anos, eu já estava ali no meio, né? Então, quando aconteceu mesmo, assim, o rompimento do meu namoro, foi a hora que eu me afastei de Deus. Então, eu já comecei a viver ali com mais ou menos os meus 17 anos para 18 anos, foi quando, no rompimento do meu namoro, eu decidi, é como se assim, a porteira abriu, né? Meu pai já não me segurava mais, antes ele me segurava, daí ele já não estava mais me segurando. Teoricamente, eu me achei dona da minha vida. E foi aí onde eu comecei a provar outras coisas, né? Porque daí eu já tinha liberdade para poder sair, eu tinha liberdade para ir aonde eu queria, eu tinha contatos, eu tinha como, né, fazer os meios. O compromisso de namoro você também não tinha mais. Eu já não tinha mais. E ali foi... Sabe o que eu acho interessante, Peter? É porque as ocasiões, muitas vezes, sabe aquela história, você prepara a cama para deitar? O pecado é assim. Você meio que prepara. Você sabe a hora, não, porque eu vou fazer desse jeito, eu vou conduzir dessa forma, e eu vou ir por aqui. Você vai consciente. Então, quando aconteceu, né, esse mergulhar, são duas coisas que sempre me pegaram. Acho que também pela sensibilidade artística, né? A dança, que era o estupim, assim. Eu lembro de várias vezes, Peter, meu pai me pegar pelo braço quando ele me via em festas, né? Não independente, festa onde fosse, de família, não de família, onde nós estivéssemos. Ele me pegar pelo braço e falar, nós vamos embora. E isso me salvou muitas vezes. Mas depois de um tempo já não tinha mais meu pai. Né? Tipo assim, vivo, claro, mas não na minha cola, né? Para dizer, vamos embora. E ali eu tive que provar minha liberdade. Então, a consciência de para onde eu estou indo. Então, como eu disse, uma era a dança e a outra a bebida. Por que a bebida? O meu pai, ele é de uma família onde muitas pessoas sofreram com alcoolismo. Então, ele não bebe. E não deixava a gente beber. Quando eu tive a liberdade, o que eu fiz? O que você foi segurada para não fazer, né? Para não fazer.
Um desafio? Era desafiar a sua própria criação, a adrenalina de desafiar os pais, era isso? Não só esse desafio, mas era aquela coisa assim, agora eu posso. Não tem ninguém vendo. Só que isso é um engano, porque quantos jovens vivem isso? Então, assim, parece que a pessoa está dando um tiro pro alto, mas na realidade está dando um tiro na cabeça. Sabe? Porque ela vai se consumindo pelas decisões erradas e ali vai se afundando. Então, eram essas duas coisas que sempre me puxaram mais, né? Era a bebida e a dança. E nessa rebeldia, quando é que surgiu o convite? Porque é sempre assim, né? Ou é o convite, ou é algo que você percebe de diferente e você percebe que Deus está passando. E você sente algo diferente e você vai atrás. Como é que foi? Essa história é trágica. Na realidade, é engraçada. Num belo dia normal, de uma pessoa que já não para mais em casa, que já não quer mais ficar em casa, que, né, tem que encontrar um esquema, tem que encontrar alguma coisa, eu encontrei. E eu falei assim, quer saber? Eu vou para essa festa e vou abalar. Porque esse era o lema, entendeu, Peter? Só sai de casa se for para abalar geral. Se não for para abalar geral, nem tiro o meu pé de casa. Então, as roupas... Sabe aquela coisa assim? Tanto que esses dias no Vocacional eu fiz um vídeo e eu contava da história do meu cabelo, né? Porque uma vez eu vi uma mulher loirona. Eu trabalhava com eventos, ajudava num trabalho com eventos, né? E entrou aquela mulher loirona assim, ó. Eu cutuquei uma amiga e falei assim, olha, é isso. Sabe? É isso. Eu quero arrasar sim. Quero arrasar sim. No outro dia eu estava no salão pintando cabelo. Para você ver ali como a sensualidade era algo que como se fosse o carro-chefe. Então, se não fosse para sair assim, nem saía. E eu lembro que nesse dia foi eu e um amigo, nós fomos para essa festa e a gente chegou estilo balada, né? Vamos abalar geral. Pá, pá, pá. Quando a gente chegou era uma festa de família. A hora que eu entrei, me deu aquele choque. Eu tava com aquela roupa de balada. Sabe aquela roupa de balada? Totalmente desconexo com o ambiente. Totalmente. Daí eu entrei assim, olhei pra ele e falei, Mauro do céu. E aí, ele, gata, sorri. Né? E ali fui tentando, né, segurar a ponta e tal. E eu lembro que nessa festa, tinha um cara que eu já tava de esquema fazia muito tempo. Agora os irmãos de comunidade acompanhando, falando assim, meu Deus, eu não sabia isso dela, né? Já estava de esquema há muito tempo. Esse meu amigo Mauro foi embora. E, na realidade, ele foi embora porque eu mandei ele embora. Eu falei assim, você não vai me levar para casa. Porque o esquema tá aí. Você não vai quebrar meu barco agora, não. Você vai para casa. E eu lembro que esse rapaz foi me levar em casa. E olha como Deus, gente, ele é maravilhoso. Ele se utiliza de tudo. De tudo. Esse rapaz, quando ele foi me levar em casa, a gente ficou. E como ele abriu a porta do carro para eu sair? Como? Tenta chutar, Peter. Como que você, um lorde, abriria a porta de um carro para uma dama sair? Pro lado de fora, rodei o carro e abro a porta. Sabe como foi? Ele pegou. Ele tá aqui. Não, ele tá aqui, eu tô aqui. A gente ficou, ele pegou, abriu a porta do carro assim, empurrou a porta, falou, pode descer. Eu olhei. Sim, claro. Desci. E eu desci já tramando uma vingança. Falei assim, como eu vou responder isso? Quem ele pensa que eu sou? Com quem que ele pensa que ele está lidando? E é toda aquela revolta. Essa foi a pergunta que mudou minha vida, porque essa pergunta veio do Espírito. Quem ele pensa que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Entrei em casa, dormi, né? Como disse, sempre dancei e bebi demais. Então, cheguei em casa, dormi. No outro dia de manhã, fui nas mídias. Eu estava, nessa época, era o Facebook. Entrei no meu Facebook. Estava mexendo lá. E nisso eu peguei, pensei assim, essa pergunta. Quem ele pensa que eu sou? Com quem ele pensa que ele está lidando? Ele pensa que o quê? Que eu sou uma qualquer? Na hora que eu me perguntei isso, parou numa foto. Deu virando uma garrafa no bico. Assim. Quando parou naquela foto, parece que tudo parou. Você talvez tenha pensado assim, será que ele não está me tratando do jeito que eu estou passando a imagem de mim? Exatamente. Eu não era aquela pessoa, mas eu estava me tornando.
É interessante isso, porque às vezes as pessoas começam a nos tratar de uma maneira, só que nós estamos passando essa imagem de nós mesmos, né? Exatamente. Você acha que algum cara hoje abre a porta do carro para mim, passando por cima e desça? Jamais. Ele me trata hoje com o respeito que eu levo a ele. Com a distância que eu levo a ele. Porque esse é o papel da mulher. A gente tem que delimitar até onde um homem pode entrar, até onde ele pode sentar, até onde o que ele pode falar, o que ele pode fazer. Né? Isso é o primordial. E naquele momento eu já não colocava mais um limite. Ou até naquele ponto não coloquei. Então, quando parou naquela foto, eu falei, gente, eu estou me tornando uma qualquer. E naquele, foi assim, aí o temperamento repentino, explosivo, nessa hora ajuda, porque nessa hora eu levantei, falei, não, eu preciso voltar para Deus. Eu preciso voltar para Deus. Eu não sei em que momento aí eu me perdi, mas eu preciso voltar para Deus. Nisso eu abri meu guarda-roupa, tinha um panfleto da Canção Nova de Curitiba. Eu falei, eu preciso voltar para o grupo de oração. Mas eu estudava à noite, aonde eu vou encontrar um grupo de oração? Esse grupo de oração era o da Canção Nova, que começava, acho que 4 horas da tarde. 2 horas começava a adoração. Eu lembro que é a tarde da quinta-feira de adoração, lá da missão. Então, isso era já no meio da semana, eu falei, eu vou lá. E daí lá, quando eu cheguei, foi muito forte, porque eu entrava assim como filho pródigo, sabe? Tipo assim, eu tô voltando. O Jarles estava pregando e Jesus passou, e na hora que Jesus passou, todo mundo ajoelhou. Peter, eu fiquei em pé, parada, olhando assim para Jesus. Quando ele chegou na minha frente, eu me ajoelhei, ele colocou o extensor em cima da minha cabeça e começou a rezar. E nessa tarde de louvor, foi quando falaram de um retiro que ia ter num lugar bem longe, lá em Curitiba, pelo menos de onde eu morava, que é Nossa Senhora do Equilíbrio. E ali começou o divisor de águas da minha vida. Cheguei para minha amiga e falei assim, a gente vai nesse retiro. Daí ela falou assim, vamos, eu topo, eu te levo. Só que, gente, eu sou muito pontual. Eu cheguei para os avisos do domingo. Cheguei para os avisos do domingo, já estavam dando os avisos para a gente voltar embora. Daí eu cheguei lá, eu falei, gente, já estão dando aviso para ir embora. E nesse aviso eles falaram do quê? De um retiro para coordenadores. Então, você que tem disposição de fazer um retiro para coordenadores. Gente, eu estava no pecado, eu tinha acabado de, sabe, me estender na lama. Que retiro para coordenadores? Eu olhei para ele e falei assim, gente, o retiro para coordenadores é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Cheguei, fui para a Núbia, que era a coordenadora, né? Falei, Núbia, para fazer o retiro de coordenadores, precisa ser coordenador? Menina, um posto de inteligência, gente. Ela pegou e falou assim, não, Suelen, basta você ter abertura no seu coração. Você tem? Falei, tenho. Então tá. Então o retiro vai ser nesse dia, vai ser tal hora e é tal valor. Peter, eu não tinha um tostão no bolso. Para sair para Gandá eu tinha, mas para o retiro eu não tinha. Cheguei para minha mãe e falei, mãe, então, eu tenho um retiro. A senhora paga para mim? A minha mãe me falou esses tempos atrás, que ela disse assim, filha, aquele dia que você me pediu aquele dinheiro para o retiro, eu pensei, gente, aonde eu vou pôr meu dinheiro? Porque nem em casa mais ela para, nem na igreja mais ela vai. Mas, sabe, filha, a hora que você me pediu aquilo, eu sentia que eu tinha que arrancar aquele dinheiro de onde eu não tinha. Mas você precisava ir. E ali eu posso dizer que a minha mãe pagou o meu resgate. Tipo assim, cuide dele até que eu volte. E se for a mais, eu pago. E ali minha mãe e meu pai, Peter, eu tenho a consciência que eles não tinham aquele dinheiro. Não tinham. Minha família é pobre, não tinha. E eles pagaram. Naquele retiro para coordenadores, foi o primeiro, foi assim o divisor, foi a hora que o mar abriu. Lá eu tive meu batismo no Espírito Santo. Lá eu conversei com o Edson e falei para ele, né? Olha, Edson, que história é essa da comunidade Canção Nova? Como que é esse negócio? E lá, porque ele foi da comunidade. Uhum.
E ele falou assim, Suelen, e assim, detalhe, acho que eu não falei. Antes de cair no mundão, eu tinha mandado um e-mail para Canção Nova, para fazer o vocacional. Mas o meu e-mail se perdeu. Eu só descobri isso anos depois, né? Um ano depois, né? Que quando eu voltei. Então, como eu não recebi a resposta, foi a hora que eu me... de vez, né? Então ele falou assim, não tem essa história de e-mail não, Suelen. Não tem essa história de e-mail, não. Você vai lá, vai bater na porta da Rogéria, que é a Rogerinha, que ela era do vocacional de Curitiba. Você vai bater na porta da Rogéria e você vai falar assim, eu vim fazer vocacional, eu sou Canção Nova. Eu falei, é assim? Ele falou assim, é assim. É assim que você vai fazer. Você tá me entendendo, Sueli? Tô, Edson. Entendeu mesmo? Sim. Então o que você vai fazer? Vou bater na porta da Rogéria e vou falar que eu vim. Isso. Então segura aí um pouquinho. Como Deus é, né, gente? Eu fico imaginando, assim, o coração de Deus, de ver uma jovem como você se perdendo como o seu e-mail. Sim. Né? E vem as coisas da vida e a pessoa pega e se percebe passando a imagem de si, a imagem que não foi a imagem que Deus criou, né? Então, nós vamos voltar no segundo bloco, ainda nós vamos ter muito para conversar com a Suelen. Nós vamos entender por que Dom Bosco é tão especial na vida dela, né? E como continua essa história tão linda que Deus conserta a história da gente. E se consertou a história da Suelen, Ele pode consertar a sua também. Eu não sei de onde vem, Senhor. Eu não sei de onde vai, mas eu quero te seguir. Você não sabe, querido, o que te reserva se você começar a servir a Deus. Se você começar a seguir Ele de todo o seu coração. Fica aí, que essa história continua. Dou passos, mesmo no escuro. Dou passos, mesmo no escuro. O que virá eu não sei. Não sei o que existe atrás do muro. Mas se eu ficar aqui parado, não vou descobrir. E esse hoje que é presente vai passar por mim. Não sei de onde vem, não sei de onde vem, não sei pra onde vai, só quero te seguir. Não sei de onde vem, não sei pra onde vai, mas quero te seguir. Simbora, galera! Dizendo não ao pecado, lutando pela santidade. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Meu irmão, aceita a provação, que é submetida à vossa fé. Pois ela ou há de produzir a constância que vai levar à perfeição. É feliz o homem que suporta, depois de provado, a vida vai saber viver. Oh, se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá. Mas, porém, sem duvidar, pois aquele que confia o céu aqui na terra já pode desfrutar. Segura! Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Termina aí, banda, simbora! Ei! Ó a dobradinha aí, hein?
ó, parar de pecar hoje. Muito bom, viu? Muito bom parar de pecar, muito bom a gente seguir nesse caminho de santidade. Seguindo o caminho de santidade e seguindo a entrevista aqui também, né? O testemunho, aliás, né? Não é só uma entrevista, nós estamos conhecendo uma história. É um testemunho, é a Suelen Moro, missionária da comunidade Canção Nova. No primeiro bloco, a gente estava conversando aqui sobre como Deus foi na sua história e te fez perceber o como você estava se distanciando da Suelen que está no coração de Deus. Original, né? A Suelen original. É legal perceber isso também, né, padre? Que Deus, ele nos cria em uma originalidade e o pecado, ele vai deformando a originalidade daquilo que Deus criou, né? Sim, com certeza. E no testemunho da Suelen, eu percebendo aí, ela, naquele momento crucial, né, que ela, foi um momento ruim para ela, foi ali que ela encontrou essa dignidade, que ela disse, quem ele pensa que eu sou, né? Eu sou templo do Espírito Santo. Até você, Peter, começou esse programa cantando que nós somos templos do Espírito Santo. E ali ela percebeu essa dignidade que o pecado tinha camuflado essa imagem e semelhança, né? É isso aí. Continuando a conversa aqui, Suelen, houve alguma provação, um momento difícil que você viveu na sua história? Uma provação mesmo? Isso, Você pensou assim, nossa, isso aqui é pesado, isso aqui eu vivi e foi isso complicado. aqui é difícil. Sim. Sim, eu acho que quando toca naquilo que é mais sagrado para você, que é a família, realmente é uma grande provação, né? Mas diz que nesses onde há grandes sofrimentos, ali existem grandes desígnios, né? Essa frase ela me marcou muito no meu pré-discipulado, mas eu considero ela também desse tempo. No meu segundo para terceiro ano de caminho vocacional, minha mãe descobriu câncer, né? Câncer de mama. E ali foi um tempo muito difícil, porque naquele momento era a prova, né? Era o fogo da minha vocação, mas também da minha família. Porque a morte, ela é muito bonita. Sabe por quê? Porque ela nos faz, a possibilidade também da morte, nos faz levar a vida com mais responsabilidade, vamos dizer assim. No momento em que... Aí eu já tinha vivido todo o meu processo de conversão, todo é forte, né? Porque a gente está convertendo até hoje, mas ali eu já tinha vivido aquele momento, grande, aquele né? momento derradeiro, né? Isso, já tinha vivido aquele, né? Aquela volta para Deus. Você se revoltou com Deus, Suelen? No câncer. Depois de ter já experimentado Deus, Deus entrou na sua vida, porque às vezes pode ser um choque, né? A gente experimenta Deus e as coisas ruins não deixam de acontecer com a gente, Não né? deixa. Nesse momento eu não me revoltei, Peter. Mas quando eu descobri o câncer, eu não conseguia viver a entrega. Uhum. Por exemplo, Senhor, eu te entrego ela, faz o que você quiser. Não. Eu lembro que no dia que teve... O dia mais difícil não foi nem do diagnóstico, foi o dia da possibilidade. Quando eu cheguei assim que o meu pai falou, né? Agenda para sua mãe um médico, porque ela está com um caroço muito grande no seio. Para mim, aquilo já... Sabe quando não precisa nem de diagnóstico? Eu lembro que eu fui para a casa de missão à tarde e eu passei a tarde naquela capela chorando. Eu lembro que eu sentei na mesa para tomar um café, a Rogéria sentou junto e 2 vocacionadas também. E eu lembro que a Rogéria falando, a maternidade da Rogéria que exala, ela falando, e ela, assim, em algumas coisas as duas são parecidas, assim. E nisso que eu via, eu não consegui, eu tive que sair da mesa. Eu saí da mesa, fui para a capela, e lá eu passei até o horário do grupo de jovens do Shekinah, que é à noite. Então, ali eu peguei e percebi que aquela noite eu não ia conseguir. E o engraçado é que é em setembro. A gente está tão próximo de setembro, né? Uhum. Foi em setembro. E eu lembro que era o mês da palavra, setembro. E a Darlene estava fazendo uma dinâmica. Eu estava junto, né, ali com o ministério. E ela começou a movimentar todos os jovens para fazer um compromisso com a palavra. Era para ir até a palavra, colocar a mão e falar, Senhor, eu entrego tudo. Senhor, eu entrego tudo. E ali cantava, né? Sei que terei mais lá no céu, mesmo que a vida eu venha perder, né? Sei que terei mais lá no céu, sei que terei mais lá no céu.
E ali eu saí da capela e eu falei, e eu precisava, na realidade eu precisava fugir, eu queria fugir daquela situação de entrega. Eu fui até um quadro de Jesus Misericordioso, eu não encontrava um lugar para me esconder, parece que não é tão grande aquela casa de missão, mas naquela hora não tinha um lugar. Eu encostei naquele quadro de Jesus Misericordioso que é pintado na tela, e eu molhei aquela tela chorando. Eu falei assim, Senhor, o que você está me pedindo é muito grande. É a minha mãe, né? Não é qualquer coisa. É a minha mãe. E eu lembro que eu saí e naquele final de semana tinha um retiro. Na Canção Nova, próprio para os jovens, que foi especial, foi fechado para nós. E naquele retiro eu consegui entender que a minha mãe não era minha. E viver a entrega e falar assim, Senhor, eu entrego e eu quero te louvar. Porque o Senhor me deu a melhor mãe do mundo. Então, se o Senhor nesse ano quiser retirá-la de mim, eu entendo. E daquele momento, a minha casa mudou. Porque a gente vivia tudo como se fosse a última vez. Então, todas as comemorações, todas as oportunidades, tudo que a gente tinha para viver, a gente vivia como se fosse a última vez. Na verdade, a gente deveria viver sempre assim, né, Sueli? Sempre. Todos os nossos vínculos terrenos teriam um ganho Muito extraordinário. enorme se a gente entendesse que a vida da gente passa num instante. Você falou da sua mãe, você entregou a sua mãe e agora a gente vai ver um VT dela, sua mãe. Ah, não, gente, que isso? Roda aí o VT, vamos lá. Um dia, quando eu voltava do meu trabalho, fui surpreendida. A Suelen entrou no ônibus, muito triste, e comentou comigo que ia ter mais um ano de vocacional, o que não é normal. Geralmente, é feito 2 anos de vocacional e ela teria o 3º. Ela ficou uns dias afastada da casa de missão, tentando digerir a notícia. E quando ela voltou, um amigo comentou que com ele aconteceu a mesma coisa, mas que não existe o porquê, mas o para quê. Foi então que passou menos de um mês. Nós fomos surpreendidos com câncer. E ela pôde viver esse momento junto com a nossa família. E eu, que sempre cuidava, tive que aprender a ser cuidada. E no dia 13 de outubro do ano seguinte, graças a Deus, eu recebi alta. Era um dia brusco, mas aquele dia, nós dois, eu e meu esposo, a gente saiu pulando daquele hospital do Erasto, de alegria que a gente tinha vencido. Na graça de Deus, a gente tinha vencido. E sobre a Sueli, o que dizer sobre ela? Uma das coisas que mais me marcou foi um dia quando ela voltou do retiro e ela chegou, largou a bolsa dela na entrada de casa e se ajoelhou na frente do pai, do meu esposo, e falou assim: pai, um dos mandamentos da lei de Deus é honrar pai e mãe. E eu quero muito ser missionária, pai. Eu amo, é o que eu quero fazer da minha vida, mas eu só vou se eu tiver a sua bênção. Daí os dois se abraçaram, choraram. Eu também chorei, né? Por que ela pediu para ele? Porque ela sempre soube que a minha bênção ela tinha. E a Suelen, ela durante muito tempo, ela sempre esteve em busca de algo. Sempre em busca de algo. Mas até que um dia ela não foi algo que a encontrou, mas foi alguém. Esse Jesus maravilhoso. E a chamou para ajudar a transformar, a fazer homens novos para um mundo novo. Filha, nós te amamos, tá? Filha, eu sei que isso não foi fácil, as decisões ser tomadas, mas as decisões que nós temos que tomar vai ter um futuro melhor. No início não foi fácil, ter saudades, mas eu sei que é um orgulho ter você na Canção Nova. Beijo, que Deus te abençoe e te proteja.
e te ilumine muito os teus caminhos. Sou muito orgulhoso por você ser Canção Nova. Tchau. Vocês queriam me matar só? Falei de morrer. Ai, ai. Bom, duas coisas dá pra gente perceber, né? Atrás de um missionário sempre existe uma grande família, né? Uma família honrosa, uma família incrível. Tenho certeza que cada missionário espalhado por esse mundo afora tem uma família incrível. O seu caso não é diferente. E ainda eu acrescento que parece, claro, o seu pai super emotivo também, né? Mas a forma da sua mãe se expressar parece que ela é artista como você e parece que ela é missionária da Canção Nova também, né? Ela é muito Canção Nova. Que linda essa história. O que é você passar por uma situação dessa e ver sua mãe? Claro, teve toda a sua história, você entregou a sua mãe e hoje você vê ela assim, rezando por você, você aqui na Canção Nova. Isso te faz continuar vivendo a sua missionariedade como se fosse também o último dia? Você leva esse aprendizado para o resto da vida? Peter, um vocacional não. O encontro PHN que a gente foi levar numa cidade de Minas Gerais, houve um momento de partilha onde eu trouxe essa história. E eu falava para eles, né? A gente não está na Canção Nova brincando de fazer uma aventura. Tipo assim, eu sou uma jovem inconsequente que resolvi fazer uma aventura e me aventurar no mundo afora. Aqui é justamente eu deixei muito. Eu deixei tudo, por tudo. E viver essa missionaridade com essa consciência de um jovem responsável que tem vidas lá fora, tanto que você deixou, quanto para você salvar, entende? São almas. Então, isso faz, quando você olha para aquilo que você deixou, quando você olha para a sua história, você não pode fazer menos do que tudo, sabe? Aliás, deixa eu pegar esse gancho, então, esse desejo pelas almas, né? Isso me faz lembrar daquela frase, uma frase incrível, né? Que ronda aqui pelos corredores da Canção Nova: "Dai-me almas e ficai com o resto". Uma frase de Dom Bosco. Como é que Dom Bosco... Qual é a sua relação com Dom Bosco nessa história toda? Dom Bosco, ele entrou na minha história em Lavrinhas, né? Lavrinhas, para quem não sabe, é a nossa casa de formação inicial. E é lá onde nós vivemos o nosso pré-discipulado. O pré-discipulado, ele tem ali por base a gente tocar na nossa história, né? Aprofundar na nossa história, cura interior. E já fragmentos do carisma ali, né? Que são incutidos, colocados para nós. E a gente vai vivendo tudo na vida, na prática, né? E em Lavrinhas, a Maria Cristina colocou Dom Bosco, na realidade... Lavrinhas respira Dom Bosco, né? Na verdade, a Canção Nova administra uma escola salesiana. Ali funcionava o seminário salesiano, né? O padre Jonas se formou sacerdote ali. Chegou com 8 anos de idade, por aí, né? Por volta de 12 anos de idade? 12 anos de idade. O padre Jonas chegou com 12 anos de idade naquele lugar. E hoje aquele lugar é administrado pela Canção Nova, né? E lá, a presença de Dom Bosco, quem vive... Façam uma experiência com Dom Bosco, porque ele é muito concreto e ele é muito real. A presença dele é muito forte. E eu lembro que, dentro do pré-discipulado, a Maria Cristina fez uma proposta para nós lermos a carta de Dom Bosco e fazermos uma apresentação. E nessa apresentação, nessa inspiração, me veio que é a paçoca, né? Que é uma palhacinha, né? Uma arte do clown. E ali, nunca tinha feito esse tipo de arte, mas lá foi onde Deus começou a trazer aquela artista escondida, né, que estava ali tão fechada porque não acreditava como expressar a arte, né, como viver esse ser artista, como ser artista sem pecar, como ser artista para ser santo. Eu tenho que estar em cima de um palco? Ali eu não entendi ainda, não conseguia conciliar esse dado de criação de Deus, né? Essa essência da alma que é ser artista. Eu ainda não tinha isso. E eu lembro que lá, através dessa inspiração,
Dom Bosco trabalhou toda a minha cura da minha infância. Na minha infância, eu sofri muito a agressão física e psicológica. Não por parte dos meus pais. Acho que deu para perceber que eles nunca fariam isso. Mas por quem estava responsável por cuidar de mim. E quantos passam por isso? Né? E como isso... E aí a luta contra o pecado, entende? Não é quantos passam por isso está tudo certo. Não, é quantos passam por isso e como nós precisamos nos converter e levar a conversão para que isso não aconteça mais. Para que isso não aconteça com os nossos filhos, para que isso não aconteça com os nossos afilhados. Então, é levar a conversão para que o pecado seja eliminado, para que Jesus volte, aquela coisa assim, sabe? Maranatá. Maranatá, vem, Senhor. E ali, Dom Bosco foi esse cuidador. Ele foi e me direcionou nesse profundo mar da cura interior, né? Selando e restaurando fragmentos da minha história. Legal, padre, perceber que Dom Bosco ele conciliava a profundidade de um místico, porque Dom Bosco tem uma história mística incrível. Se a gente vê as literaturas que se referem a Dom Bosco, na sua intimidade com Deus, a gente percebe que Dom Bosco era um místico. Mas, ao mesmo tempo, é lindo esse movimento que Dom Bosco faz. Ele vai na profundeza da intimidade com Deus e consegue trazer da profundeza da intimidade dele com Deus, ele traz na sua arte para poder resgatar o jovem que anda na superficialidade, né? Ele traz a profundeza, ele pega, como se ele pegasse uma pedra preciosa que só existe no fundo do mar e que talvez um mergulhador profissional, se não fosse profissional, nunca iria chegar lá. Ele, como um mergulhador profissional, vai lá na profundeza e traz para quem não conhece aquela pedra preciosa lá do fundo do mar. É lindo ver isso. O Dom Bosco era um artista, né, padre? Sim, com certeza. E você mesmo falou, ele era um homem muito carismático, né? Ele deixava o Espírito Santo agir na vida dele. E você falando isso aí da pedra preciosa, a evangelização de Dom Bosco, ela baseava no amor, né? Ele acolhia o jovem com amor, qualquer jovem, o jovem destruído pelo pecado, qualquer um. E ele encontrava as potencialidades daquele jovem, garimpava ali, encontrava a pedra preciosa, e ali ele intensificava por meio ajudando o jovem a crescer por meio da virtude, essas potencialidades. E ajudava o jovem também a fugir dos vícios, né? Então era um homem magnífico, né? Ele usava da arte também para conquistar o jovem usando a criatividade do espírito, né? E Dom Bosco também acreditava no jovem, né, padre? Mesmo evangelizando ele colocando ali, começando a colocar o evangelho no coração do jovem, começando a colocar os princípios cristãos no coração do jovem, mas de imediato ele começava a acreditar no jovem, né? Acreditava neles. Sim. E mesmo com a possibilidade de se frustrar acreditando no jovem, porque o jovem, né, assim, é inconstante, é sobe e desce, né? São altas emoções, altos e baixos. Com certeza. Né? A gente precisa ainda trazer essa qualidade para os evangelizadores de jovens no dia de hoje, né? Continuar acreditando nos jovens, né? Sim, e ele acreditava até o fim, né? Isso aí era uma qualidade de Dom Bosco, de acreditar no jovem. E isso causava, né, na vida do jovem, ali o jovem destruído, e um homem ali, um padre, acreditando até o fim, né? Até as últimas instâncias, né? A produção me ajudou aqui, padre. Vamos lá. As cartas. As cartas são as cartas dos conselhos de Dom Bosco. Sim. Fala um pouquinho dessas cartas. Agora sim, valeu, produção. Sim, obrigado. Eu ia falar aí, né? Dom Bosco por ser padre, né? Era um diretor espiritual, né? E ele mandava cartas para os jovens, dirigindo espiritualmente, né? Justamente para tirar o jovem do vício, para trazer para uma vivência das virtudes. E eram muitas cartas que ele mandava para os jovens. Aqui eu vou citar, né, 2 conselhos que Dom Bosco falava, e era comum nas cartas que ele endereçava aos jovens, 2 conselhos diante de 2 artimanhas do demônio, né, que ele mandava para que o jovem ficasse ligado nisso. E a primeira artimanha do demônio é que ele colocava na cabeça do jovem que estar no caminho de Deus era uma vida de tristeza, que não tinha prazer, não tinha alegria, não tinha felicidade. E Dom Bosco falava, não é bem assim. Eu vou mostrar um projeto de santidade que passa
por uma vida de felicidade, de alegria. E eu vou mostrar para vocês onde se encontra a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. E a segunda artimanha do demônio o demônio colocava uma vã esperança no jovem de que tinha uma vida longa, de que ele teria uma vida longa e poderia se converter lá na velhice ou quando ele estivesse no leito de morte. E Dom Bosco disse: não, nós não temos a vida em nossas mãos. Deus tem a vida e a morte nas suas mãos. E nós não sabemos se amanhã eu irei morrer. E ele falava, mesmo que se Deus nos der uma vida longa, a vida começa na juventude, passa na vida adulta, vai até a velhice e até a morte. Se o jovem já começa na juventude a viver uma vida de virtudes, consequentemente a sua vida adulta vai ser uma vida de virtudes, e ele chega na velhice vivendo uma vida em Deus, e no fim da vida ele vai encontrar salvação. Eles do contrário, se o jovem já na sua juventude, achando que tem uma vida longa, viver uma vida mergulhada no vício, certamente vai ser um adulto cheio de vícios, escravo do vício. E na velhice, ele pode, sem saber o dia da sua morte, perder a salvação. Né? E aqui eu lembro, falando da alegria que o demônio diz que a vida em Deus é uma vida sem felicidade, Dom Bosco se inspirava em São Francisco de Sales. Né? E São Francisco de Sales dizia que o demônio tem medo de gente feliz, de gente alegre. Por isso que ele vai levando a pessoa à tristeza, a uma depressão, a vida sem Deus. E Domingos Sávio, né, que recebia as cartas de Dom Bosco, essas cartinhas, e era discípulo de Dom Bosco, ele falava que a verdadeira santidade é uma vida alegre, uma vida feliz. E essa vida feliz tendo Deus como fonte dessa felicidade. Né? Então, Dom Bosco dava muitos conselhos aos jovens, e justamente isso. Acreditando em cada jovem, levando eles a intensificarem nas virtudes e abandonarem o pecado. Por isso que nós trazemos no coração Dom Bosco até os dias atuais, porque é incrível como Dom Bosco continua tão atual, né, na vida do jovem. Dom Bosco, quando entra na vida de um jovem, ele não é um santo do lado de trás, é um santo atual, né? E dentro dessas cartas, né, dessas artimanhas do demônio na vida do jovem, a gente percebe o seguinte: até os 35 anos, não sei, a gente pega aí uma etapa em que a gente vem fazendo escolhas, né? Até os 35 anos, provavelmente, até os 35 anos você já fez uma faculdade. Até os 35 anos, você já está casado ou já está, sei lá, noivo, ou está se encaminhando, né? Eu estou dizendo de um geral, né? Não é uma regra, mas no geral, a pessoa já sabe pelo menos o estado de vida, mais ou menos, encaminhado. Até os 35 anos já sabe se ele vai ser um missionário, né? Ou se vai ter uma vida profissional, enfim. E aí a pessoa vem até mais ou menos o meio da sua existência. Depois desse meio da existência, tendo todas essas escolhas, ele vai ter o restante da sua vida para administrar as boas escolhas que ele fez. Agora, se a pessoa até esse meio de vida tem uma vida desregrada, uma vida descontínua, né, no seu sentido de a pessoa é inconstante, a pessoa está afastada de Deus, e aí um exemplo, né, tem tantas doenças por aí, mas vamos dizer que essa pessoa é acometida aí, por exemplo, de uma vida desregrada sexualmente, falando do caso da sexualidade, adquira um vírus do HIV, por exemplo, né? A pessoa terá a outra metade da vida para administrar os frutos do seu pecado, né? Então, até o meio da vida a gente tem para fazer grandes escolhas. A outra metade da vida para administrar as escolhas que a gente fez, né? Então, fica essa dica para você, jovem. Você tem uma parte da vida para fazer escolhas. A outra metade é para administrar bem as escolhas que nós fazemos. Então, agora, dando continuidade ao programa, vamos para o VT de um jovem também falando para a gente essa nova fase do programa PHN, que traz quadros maravilhosos que enriquecem a gente. Solta aí.
E aí galera do PHN, beleza? Eu sou o Túlio, missionário da comunidade Canção Nova, atualmente aqui na missão de Roma, Itália. Esta que é uma terra de muitos santos. E falando em santidade, eu quero partilhar com vocês a minha história com Dom Bosco, que não é o meu santo de devoção. Pelo contrário, ele é o meu amigo, aquele que está presente em tantos momentos da minha vida. Falar de Dom Bosco me faz recordar ainda da minha infância, quando eu era aluno dos colégios salesianos, por onde eu estudei, e ali via aquela imagem daquele santo de batina preta, e olhava para ele sem entender muita coisa, mas conhecendo mais a história de Dom Bosco, daquilo que também é a sua vida, aquilo que ele fez para os jovens, eu ainda criança fui entendendo que Dom Bosco era o meu super-herói. Eu costumo brincar que eu via ele todo de preto ali naquelas imagens, e ele parecia ser o meu Batman. Então era para Dom Bosco que muitas vezes eu olhava, pedia ajuda, apresentava as minhas intenções, aquelas coisas que eu não imaginava como eu conseguiria resolver, e de fato Dom Bosco muitas vezes se fez presente, me ajudou, me deu força, me animou a seguir na minha caminhada também na minha juventude, em meio a tantas descobertas que eu fui vivendo na minha vida. E Dom Bosco, ele também na minha vocação se mostrou muito presente, porque um momento da minha juventude, ali no comecinho, eu tive aquela inquietação, onde é o meu papel na igreja? O que vai ser da minha vida? E olhando para Dom Bosco também como um exemplo, como um espelho, eu fui pedindo a ele que me ajudasse. E Dom Bosco me apresentou a Canção Nova, e foi no encontro PHN do ano de 2009, que eu então entendi que a minha vocação era a vocação missionária, era ofertar toda a minha vida, e ali eu entendi que Dom Bosco também estava na Canção Nova. Ele me apresentou uma parte da sua família, que é a Canção Nova, que faz parte da família salesiana. E vendo Monsenhor Jonas, vendo tantos missionários que eu conheci, eu vi neles também um espelho daquilo que era a vida, daquilo que é o projeto de Dom Bosco. E muitas vezes até hoje, quando eu vivo alguma realidade, quando eu quero resolver algo, pedir ajuda para alguma coisa, Dom Bosco sempre se faz presente. Como aquele amigo mesmo que eu falei. Às vezes ele se apresenta numa medalha, às vezes numa pessoa, numa mensagem, em algo que eu percebo que é ele se mostrando presente na minha vida. Então Dom Bosco é um santo atual, é um santo presente, é um amigo que muitas vezes aparece na minha vida, me dá força e me faz seguir a minha caminhada. Eu também tive a graça de conhecer Turim, a cidade de Dom Bosco, ali onde ele viveu, onde ele realizou a sua missão, e ali eu percebi que o oratório salesiano, aquele lugar que Dom Bosco criou para os jovens, não é somente um espaço físico, pelo contrário, é o coração de Dom Bosco. E hoje, continuamente, eu posso dizer que eu tenho acesso a esse espaço tão especial que é o coração de Dom Bosco. E eu quero convidar você também a fazer essa experiência com Dom Bosco, com este amigo dos jovens, ele que dá esse espaço livre para nós, que é o seu coração. Não tenha medo de entrar, de também fazer amizade com ele e de mostrar aquilo que você quer para Dom Bosco e pedir ajuda, principalmente nesta luta contra o pecado, porque Dom Bosco já nos ensina desde aquela época dos 1800, quando ele foi o revolucionário daquela cidade de Turim, a buscar a santidade, a dizer o por hoje não, a viver de fato o PHN. Então ele também pode te ajudar. Conte com Dom Bosco e que ele seja um santo que também seja seu amigo. É isso aí, deixo meu abraço e até mais. Ah, que saudade do Túlio. O Túlio, um salesiano, trabalhou nas escolas salesianas. Eu também estudei em escola salesiana quando a gente se encontrava, enquanto ele ainda estava no Brasil. Quantos sonhos. Ô Túlio, se você estiver acompanhando o programa PHN, irmão, a gente não deixou de sonhar não com Dom Bosco, viu? Tem muita coisa pra gente fazer com a família salesiana, mas tá no coração de Deus, né, irmão Toco? Tá no coração de Deus, hein, Túlio? Tá no coração de Deus e você tá aí na Itália, não é à toa, não. Bom, nós vamos pro intervalo. A gente vai voltar no terceiro bloco, nós vamos rezar juntos. E vamos rezar para que você tenha essa experiência com Dom Bosco, que a Suelen teve, essas coisas tão lindas que o Padre trouxe para nós da vida de Dom Bosco. Dom Bosco na minha vida, meu Deus, um dia eu tenho que vir no programa só para falar de Dom Bosco na minha vida. Uma proximidade grandiosa com esse santo. Por isso que eu digo para você sem medo de errar. Deixa Dom Bosco entrar na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer resgatar a sua juventude. O sol vai se pondo. Daqui a pouquinho a gente volta. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou.
Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. É isso aí, minha gente. Terceiro bloco do programa PHN. Nós temos um comprometimento de rezar por você, diante de tudo aquilo que foi falado no programa. E aí, a pergunta que eu deixo no seu coração para a gente começar a rezar e falar um pouquinho aqui, cantar junto, é isso. Você tem um santo de devoção? Você tem aquele amigo no céu que você pede para ele ajuda no momento que você precisa? A gente se enche de amigos aqui na terra, às vezes até alguns que não são tão amigos assim, né? A gente se enche de amigos, sendo que o próprio Senhor, na palavra de Deus, diz que os nossos amigos, eles são poucos. E quando a gente encontra um amigo, a gente encontra um tesouro. E isso vale para aqueles amigos que estão no céu, intercedendo por nós. Então, você tem um amigo, como o Túlio falou, não só um santo de devoção, mas um amigo que é um santo. É esse convite que eu faço para você. E aí a gente apresenta uma possibilidade de amizade para você. Nós estamos falando de Dom Bosco, um santo apaixonado pela juventude. E aí você que é jovem, que está acompanhando o PHN, eu posso dizer sem medo de errar, Dom Bosco é um jovem apaixonado por você, pela sua juventude, por aquilo que você pode fazer nessa terra para ajudar os outros, para levar a palavra de Deus. Deus é apaixonado pela sua juventude, assim como Dom Bosco. Que tal? Já pensou? Pede para ele agora. Dom Bosco, se o senhor quer se aproximar de mim, da minha vida, da minha história, puxa vida, eu estou aberto para essa amizade, né? E assim como a Suelen foi impactada lá em Lavrinhas, sim, uma escola salesiana e hoje uma casa de formação da Canção Nova, faz bem ter um amigo no céu, Suelen? Muito. É o auxílio necessário. Posso te dizer com muita certeza. Não tenha medo de como foi dito, dar esse acesso do seu coração a Dom Bosco, e adentrar no coração dele. Ele é um amigo fiel, presente. E a partir do momento que essa amizade estiver selada, ele vai se apresentar e trazer presentes da sua vida, né? Esse auxílio necessário. Ele é um bom amigo. Pode confiar a ele, o seu coração, a sua vida, a sua juventude, que ele vai guardar. A gente pode dizer, padre, que o santo é um jovem que deu certo? Pode, com certeza. Sim. O jovem que deu certo. O santo é um jovem que deu certo. Você pode dar certo também. Na santidade, você vai perceber que a sua juventude vai valer mais a pena. Na santidade, você vai perceber que a sua juventude valerá muito mais a pena. Então agora nós vamos rezar junto com o padre, junto com a Suelen, junto com a banda, começando a rezar assim, dizendo: Senhor, eu não sei para onde o Senhor quer me levar. Eu não sei, mas eu sei que eu quero te seguir. Senhor, até aqui eu vivi com os meus planos, com o meu modo de pensar. Agora não. Agora eu quero estar abandonado no Espírito, abandonado no teu projeto para mim. E Dom Bosco, toma aqui a minha juventude. Tentaram estragar a minha juventude. Sim, o mundo tenta fazer isso, acabar com a minha juventude. Faz com que eu me empenhe em vãos projetos maus, que me levam à perdição, que me levam a fazer as pessoas enxergarem o protótipo de mim. O pecado faz isso, e aí a gente vai se mostrando para as pessoas como aquilo que foi denegrido. E claro, as pessoas nos tratam da mesma forma como nós nos demonstramos para elas.
assim como a Sueli partilhou aqui com a gente. Então, querido, querida, nós estamos pedindo a intervenção de Deus agora na sua vida, na nossa vida. O por hoje não, entrando na sua casa, entrando no seu trabalho, nos seus estudos. Não sei, jovem, o que você anda fazendo hoje, mas Deus quer entrar agora e transformar tudo. Eu não sei para onde vem, eu não sei de onde vem nem para onde vai, mas eu quero seguir esse Deus maravilhoso que quer o melhor de mim. E eu quero deixar o melhor de mim, o melhor rastro que eu posso deixar nessa terra. Com Deus, eu quero deixar o melhor de mim nessa terra. Por isso não sei, eu não sei de onde vem, não sei pra onde vai, mas eu quero, Senhor, mas quero te seguir. Não sei de onde vem, não sei pra onde vai, mas quero te seguir. Solta a sua voz no Espírito agora. Deixa o Espírito Santo contagiar a sua oração. Sim, Senhor, vem agora, intervenha na nossa vida. Todo o teu poder, com toda a tua unção, vem Santo Espírito. Vem Santo Espírito de Deus, inunda-nos, preenche-nos por inteiro, ó Espírito Santo. Toca, Senhor, agora. Entra agora, Senhor, onde cada jovem se encontra. Sim, Senhor. Cada jovem decepcionado com a vida, decepcionado com a sua família, decepcionado com os fatos da vida. Senhor, toque cada jovem agora. Sim, jovem, você é mais que esse vício, querido. Jovem, você é mais que essas decepções, você é mais que isso. Você pode ser santo, santo como o Senhor é santo. Nós te clamamos, Senhor. Neste momento, entra na casa de cada jovem que está vendo esse PHN. Vem, Senhor, sobre eles. Vem com essa intervenção do céu. Vem, Senhor, com o poder do seu Espírito. E como mudou a minha história, Senhor, muda a história desse jovem. Faz ele perceber que ele busca fora o que está dentro. Vem, Espírito Santo, nesse momento e traz um novo batismo a esses jovens. Dá sentido de vida, Espírito Santo. Nós clamamos a sua intercessão, Dom Bosco. Vai andando nos quartos desses jovens, em meio a pecados escondidos. Vem, Espírito Santo, e sopra. A imagem são de gavetas de quarto. É uma gaveta que você tem trancada. Essa gaveta trancada traz muitas coisas que você esconde da sua família. Por isso você tranca. Mas como eu disse no início, o pecado ele é tramado. Por favor, desarme essa cama que você tem feito do pecado. Desarme, jogue fora, se liberte. Faça aquilo que você precisa fazer, que Deus fará o resto. Faça o que você precisa fazer, jovem, e Deus fará o resto. E aqui eu quero lembrar a Pita e Suelen, fazendo essa ligação do PHN com Dom Bosco. Um jovenzinho que eu citei, Domingo Sávio, ele tinha um lema. Ele dizia, antes morrer do que pecar. Padre Jonas Salesiano tem toda essa devoção por Dom Bosco, foi inspiração para o PHN. Antes morrer do que pecar, por hoje não vou mais pecar. Então, diante disso, eu quero pedir a graça do Espírito Santo. Para você, jovem, que está lutando contra o pecado, assim como São Domingo Sávio, discípulo de Dom Bosco, dizia, antes morrer do que pecar. Tome posse nesse momento, desse novo caminho de santidade. Diga não ao pecado. Por hoje não, por hoje eu quero ser santo. Espírito Santo, derrama sobre cada jovem as virtudes necessárias, os dons necessários, a graça necessária para dizer não ao pecado e dizer sim a uma vida de santidade. Vem, Santo Espírito de Deus, vem com teu fogo abrasador.
Abrasa os corações de cada jovem. Vem, Santo Espírito. O Senhor me dá uma imagem agora de uma moça. E é incrível a intervenção de Deus, o milagre de Deus agora. Esse nosso programa ele é gravado, mas ele toca agora na vida de uma jovem. E você se sentia exatamente assim. Você se sentia uma garota de programa por conta das suas atitudes. É como se você estava chorando profundamente porque você olhava para você falando: meu Deus do céu, eu estou vendendo uma imagem de mim, a imagem de uma garota de programa. Querida, o Senhor está alcançando agora você. E com este auxílio do céu, acontecerá um milagre na sua vida. Porque a sua dignidade será restabelecida. Amém, na sua profundidade. Dignidade na sua profundidade. A profundidade da palavra dignidade. Você vai ser resgatada, moça. Você que foi tão usada, você vai ser resgatada na sua dignidade. Porque o Senhor não aguenta mais de dor no coração de ver aquilo que Ele criou de forma tão linda sendo calcado pelos homens. O Senhor restabelecerá e já está restabelecendo a sua dignidade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor vai colocando sentido na vida de muitos jovens. Obrigada, muitos jovens que estavam tristes, abatidos, sem esperança alguma, sem sentido para viver, para um futuro. O Senhor está colocando no teu coração sentido. Você tem futuro e o futuro está nas mãos dele, de Deus. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. E assim, nós rezamos por cada jovem. E querido, querida, talvez até você que não seja tão jovem assim, cronologicamente falando, mas se abra para essa experiência com esse santo de hoje aqui do PHN, Dom Bosco. O santo apaixonado pela juventude, apaixonado pelo coração ansioso de novidade, de santidade, os desafios da juventude. Dom Bosco é apaixonado por isso. Você é um cara que vive querendo grandes emoções? Dom Bosco é o cara certo para você, porque ele vai te levar à maior das emoções de todas, que é a busca da santidade todo dia. A busca da santidade todo dia. E como disse o padre, Domingo Sávio, ele nos mostra isso. Que aventura genial essa. Antes morrer do que pecar. A busca da santidade é essa luta que a gente anda pela beirinha, assim, ó, entre a vida e a morte. Imagina uma aventura dessa. Buscar a santidade todo dia. E a nossa luta é contra a morte, porque o salário do pecado é a morte. A nossa aventura é contra a morte. Uma grande aventura, que nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Não sei de onde vem nem para onde vai. Vamos cantar de novo. Não sei de onde vem, não sei pra onde vai, só quero te seguir, eu vou. Não sei de onde vem, eu não sei pra onde vai, eu só quero te seguir. Obrigado a todos. Obrigado a você que acompanhou o PHN até aqui. Obrigado, Suelen. Deus abençoe. Amém, é isso, PHN é isso, é vida. E você trouxe a sua vida e tantos foram atingidos. Deus Amém. lhe pague, querida. Amém. Obrigado, viu? PHN na sua casa. Quando você quiser aparecer, Eu apareço. sempre, tá? Obrigada. Deus abençoe. Deus lhe E pague. a gente tem que pegar aqui. Foi maravilhoso. Amém. Padre, maravilhoso, querido. Deus lhe pague por tudo. Equipe, Deus abençoe a todos. Valeu, valeu, banda. Estaremos juntos na próxima PHN. E se você que perdeu o programa, talvez aqui pela televisão, o programa PHN está gravado lá no YouTube, tá bom? Vai lá no YouTube da TV Canção Nova e manda para aquele jovem. Manda para aquele jovem que veio na sua cabeça agora. Manda esse programa. Dom Bosco quer alcançar a vida dele, a vida dela, tá bom?
Vamos lá, Padre, dá sua bênção e nós vamos cantar mais uma vez. E por intercessão de São João Bosco, abençoe você, jovem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não sei de onde vem